É bom estarmos aqui, amém? Alguns irmãos não puderam vir, outros puderam nos sentar. Alguns puderam vir, outros não puderam estar presentes, amém? Muitos estão-nos a ver pela internet, outros estão a ouvir, uns a ver, outros a ouvir, amém? Glória a Deus. Agradeço o tempo disponibilizado para nos estarem a ouvir, porque hoje a palavra de Deus vai ser uma palavra abençoada. Diga a mão lá assim, a bênção de Deus vai ser derramada sobre a minha vida no dia de hoje. Amém? Quantos é que creem nisso? Amém! Eu em mim creio que já foi. Amém. Glória a Deus. Nós temos que crer a cada dia que, assim quando nós acordamos, Deus já nos entregou a bênção já faz parte da nossa vida. Amém. Aleluia. Eu estes dias tenho estado assim um bocado constipado. Amém. Os irmãos já não me ouvem falar assim há uns 2 ou 3 dias. Amém. Parece que há bocado cheguei aqui e pensei assim, epá! Parece que mudou muito. Amém. Aleluia. Uma pessoa quando se habitua a um local, quando se habitua a estar quase todos os dias no local, se faz falta 2 ou 3 dias, começa a sentir saudades daquele sítio. Amém? E hoje a palavra de Deus é uma palavra muito engraçada que nos quer falar acerca do conhecimento, nos quer falar acerca da sabedoria. Amém? Digam-me lá assim, agora neste momento, só quem está atento e quem conhece realmente quem é Deus vai perceber aquilo que eu vou falar. Amém? Eu não vou falar em inglês, não vou falar em chinês, não vou falar em alemão, muito menos em russo, amém? Mas sim daquilo que aqui está escrito. Vamos então abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, digam lá assim, 1 Coríntios, lá em casa, 1 Coríntios, capítulo 2, aleluia, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Glória a Deus. Muitos de nós muitas vezes pensamos, a sabedoria que eu tenho é suficiente. A sabedoria que eu apanhei, que eu ganhei durante a minha vida é suficiente para que eu possa impor e dispor sobre qualquer situação. Mas diante da palavra de Deus, uma coisa nós temos que conhecer e saber reconhecer. Que a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, a nossa sabedoria carnal, diante do mundo espiritual, é completamente zero. Digam-me ao lado assim, a tua sabedoria carnal, diante do mundo espiritual, é zero. E nós pensamos assim, mas como é que isto é possível? Amém? Quando nós começamos a pensar humanamente, digamos assim, quando começamos a pensar como um humano terrestre, um humano, digamos que carnalmente, como é que nós podemos explicar os milagres? Como é que a ciência ainda, muita da ciência ainda não autorizou a confirmação de que Deus existe? Porquê? Porque não tem como confirmar os milagres. Não tem como confirmar, não há forma científica. Uma pessoa um dia está com uma doença crónica, no dia a seguir vai ao médico e de repente está curado. Essa pessoa diz que foi Jesus e o médico, o que é que o médico pode pensar? Ok, foi Jesus, mas onde está? Não pode, não há, porquê? Porque a palavra de Deus nos diz que o homem natural não entende o que Deus fala. Diz assim então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Nós às vezes temos conhecimento e conhecemos pessoas que existe, é o chamado espírito da soberba. O espírito que se manifesta nas pessoas, as pessoas pensando que aceitaram Jesus, conhecem um pouco da Bíblia, julgam que sabem mais por ter conhecimento que vem na internet, ter conhecimento que vem não sei aonde, vem não sei o que mais, e pipipi, pipipá e pupupu. Amém. Glória a Deus. Digam-me um lado assim, o conhecimento espiritual não se arranja na internet. O conhecimento espiritual não vem de livros. O conhecimento espiritual não vem de tempo de vida.
vida. O conhecimento espiritual vem diretamente do Espírito Santo de Deus. Esse conhecimento é aquele conhecimento que o homem natural, que julga que pela internet, julga que pelo conhecimento dos livros, julga que pelo conhecimento de tudo e mais alguma coisa, tem conhecimento do que Deus faz, como Deus opera, como Deus funciona. Por isso é que muitas igrejas, por isso é que muitas pessoas religiosas não conseguem compreender, não conseguem entender muitas reações dos filhos de Deus. E julgam que são o quê? Que são malucos. Julgam que são pessoas que não têm nem sequer a noção daquilo que é Deus. Amém? Porquê? Porque agem naturalmente. Não discernem as coisas espiritualmente. Olham para a Bíblia, leem a Bíblia como um livro. A Bíblia não tem que ser lida como um livro normal. A Bíblia tem que ser lida como um livro espiritual, um livro que transforma, um livro que a sua palavra é de ontem, hoje e para sempre. É um livro, este livro é aquele livro que nós temos que olhar para ele, ler o que lá está escrito e encaminhar para a nossa vida hoje. Amém? Amém. E a palavra de Deus não sou eu que digo, não é o pastor Eduardo Jorge que diz, não. É a palavra de Deus que diz o quê? Ora, no 14 diz o quê? Versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Está decretado que a pessoa, enquanto reage carnalmente, Deus não deixa a pessoa entender. Enquanto nós declaramos carnalmente todas as situações, amém? Enquanto nós vivemos a palavra de Deus de forma carnal, ou seja, não queremos totalmente, ou pensamos assim, eu creio em Deus, mas não creio em Satanás, eu creio em Satanás, mas não creio em Deus, eu creio nisto, eu creio naquilo, eu creio no outro. Não! A palavra de Deus diz assim, enquanto nós estivermos aqui agarrados à terra, enquanto nós estivermos agarrados às coisas do mundo, nunca vamos conseguir entender as coisas de Deus. Não há possibilidade de tentar entendê-las. Podemos pesquisar a Bíblia de uma ponta à outra. A ciência tem feito isso já desde que a Bíblia surgiu, pesquisá-la de uma ponta à outra. Amém? Glória a Deus. E muitas das vezes, e quase nunca, entendem aquilo que faz um povo se levantar sobre a terra e proclamar aquilo que a Bíblia fala, que eles não veem. Amém? Amém. Nós falamos aqui que o nosso Deus é um, nós falamos aqui que Deus é um e Ele funciona num só Espírito. Eu falei aqui há um tempo atrás, em que quando nós estamos a orar por umas pessoas, amém, glória a Deus, Deus está a incentivar outras pessoas que nós nem conhecemos a orar por nós, sem elas sequer nos conhecerem. Porquê? Porque Ele funciona num só. E explicar isto, entender isto, só o Espírito Santo faz entender, porque Ele diz que o homem natural não compreende. Amém? Amém. Glória a Deus! O homem natural não compreende. E depois diz o 15 assim, mas o que é espiritual discerne bem a tudo e ele de ninguém é discernido. Amém? Amém. A partir do momento em que nos começarem a dizer assim, tu és maluco, amém? Tu és maluco, tu fazes isto, fazes aquilo, não é assim? Começam a atacar com a Bíblia, a dizer, ai, diz isto, e diz aquilo, e diz o outro, e nós fazemos as coisas conforme o Espírito Santo nos indica, e as pessoas só pensam a dizer, tu és maluco, tu és maluco, tu és maluco, tu és maluco, e tu és maluco. Assim como o nosso irmão Domingos estava a falar, as pessoas chegam diante de nós e começam a dizer assim, não vale a pena.